Depois de criarmos várias produções audiovisuais sobre a história e a cultura de Guapé, como a de Dr. Passos Maia, vamos falar mais sobre a nossa cidade, que foi dividida em duas partes, antes e após a chegada das Águas de Furnas na década de 60. Guapé, em 2024, fará 100 anos da emancipação política. Porém, a sua história aconteceu muito antes disso. Os primeiros registros do arraial se dão em documentos datados de 1759, mas em 1825 foi construída a capela em homenagem a São Francisco de Assis. Feita pelo fazendeiro José Bernardes Ferreira Lara, as histórias dizem que a construção da capela foi um pagamento de promessa feito a São Francisco de Assis. Dona Esméria Angelina da Pureza, esposa do capitão José Bernardes Ferreira Lara, fez a promessa após um tremor de terra em sua fazenda. Essa que doou terras para o patrimônio da capela, juntamente com Felisberto Arruda e Cândido Soares do Rosário. Assim, a paróquia foi criada em 9 de maio de 1856. O distrito de São Francisco do Rio Grande foi criado em 28 de maio de 1856, pertencente à comarca de Dores de Boa Esperança, formado também pelo distrito de Araúna. Sua emancipação viria só mais tarde. Durante todos esses anos de intensas buscas, em 7 de setembro de 1924, graças a lutas de pessoas importantes como Dr. Passos Maia, o então governador de Minas Gerais, Raul Soares de Moura, ex-aluno de Dr. Sano, assinou a Lei número 843, que desmembrava o distrito de São Francisco do Rio Grande do município das Dores de Boa Esperança, emancipando e sendo batizada por Dr. Passos Maia como Guapé. A Guapé é o nome de uma planta subaquática cujo significado é caminhos das águas e que recobre a superfície de lagos e rios com suas folhas formando uma espécie de tapete verde. Com a referida lei, os distritos de Capitólio e Araúna foram desmembrados do município de Piuí e incorporados ao município de Guapé. 3 de fevereiro de 1924 foi o dia da instalação do município de Guapé, dando a este a emancipação política. Depois da sua emancipação, em 3 de fevereiro de 1924, o município de Guapé foi governado por vários prefeitos. O primeiro deles foi Dr. Passos Maia, que também foi vereador da Câmara de Boa Esperança e senador do estado de Minas Gerais. E governou a cidade de 1924 a 1934. Após Dr. Passos Maia governar Guapé por 10 anos, foi a vez de Dr. Carlos da Mata Machado assumir o cargo, sendo de 1934 a 1935. Em seguida, Dr. José Cristiano de Pardo, 1935 a 1938, e assim por diante. Depois de toda essa história que a gente contou, Guapé continuou crescendo com a ajuda de várias personalidades, como a do próprio Dr. Sano. E outra história começou a ser contada depois disso, a história da represa de Furnas. Esse projeto, que afetou profundamente Guapé, foi idealizado pelo ex-presidente JK no fim dos anos 50, que teria como consequência inundar dezenas de cidades de Minas Gerais. Isso provocou a inundação de boa parte do município, além da própria cidade que ficou quase toda submersa, sendo inundada a igreja matriz, a prefeitura, o cinema, entre outras várias construções da cidade, deixando a população desesperada e desabrigada. Desde o início da construção da barragem, as pessoas se opuseram muito à obra, pois a construção teria que desabrigar muitas pessoas e seriam perdidas muitas terras cultiváveis. Contudo, na época de sua construção, a produção da usina representaria mais de 1/3 de toda a energia gerada no país, fundamental para o desenvolvimento industrial planejado por Juscelino Kubitschek. A formação da represa ocorreu em 1963 e a inauguração oficial somente em 1965. O reservatório mudou a paisagem da região do sul de Minas, fornecendo novas possibilidades de exploração econômica, principalmente através do turismo e da agricultura, formando o Mar de Minas, dividindo assim a história de Guapé em duas partes
antes e depois das águas. Em 1924, foi escrito o lema da bandeira da cidade, Flutuat ne mergitur, que significa flutuarás, não afundarás. Ou em uma livre interpretação, significa resiste. Quem poderia, naquela época, imaginar que depois de 39 anos de história, o Guapé iria pôr em prova o lema que carregava em sua bandeira, não se deixando afundar com as águas de Furnas. Mesmo toda encoberta, resistiria e, como uma fênix, ressurgiria das próprias águas que submergiram, mais bela e mais forte. Como você deve ter percebido, este evento mudou muito a vida de todas as pessoas da região, obrigando a todos a deixar tudo para trás e recomeçar. Mas a história não acabou. O Guapé sempre foi forte e se reergueu acima das águas, assim como a planta que lhe deu nome, a Guapé.